Minha mãe sempre foi meu porto seguro. A mulher que, mesmo com poucos recursos, sustentou a casa sozinha, enfrentando humilhações, jornadas duplas e madrugadas insones só para que eu tivesse o que comer e pudesse estudar. Ela era minha fortaleza. Quando eu era pequena e chorava por medo do escuro, era a voz dela que me acalmava. Quando eu cresci e sofri a primeira decepção amorosa, foi no colo dela que chorei. Por isso, vê-la agora, frágil, inconsciente e entubada numa cama de hospital, era como viver um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Tudo aconteceu tão de repente. No começo, era só uma febre, um mal-estar. Mas em 2 dias, a infecção se espalhou pelo corpo, levando os rins à falência. Os médicos disseram que ela estava em estado crítico. Sepse. Aquela palavra virou um eco dentro da minha cabeça, me esmagando por dentro. A cada visita à UTI, eu precisava respirar fundo para não desabar. Ver o corpo dela, antes tão cheio de energia, imóvel e dependente de máquinas, me despedaçava. Passei a viver entre o hospital e casa. Dormia em cadeiras duras, me alimentava mal e só pensava em como salvar minha mãe. Mas em casa, tudo era silêncio e frieza. Leonardo, meu marido, parecia viver outra realidade. Enquanto eu tentava manter minha mãe viva, ele se preocupava em manter a cerveja gelada e o futebol em dia. Cada vez que eu falava sobre a gravidade do quadro da minha mãe, ele bufava como se eu estivesse sendo melodramática. Lembro que numa noite particularmente difícil, cheguei em casa chorando. As palavras do médico ainda martelavam na minha cabeça. Vamos tentar, mas as chances são pequenas. Entrei pela porta exausta, segurando o choro como quem segura o fôlego embaixo d'água. Leonardo estava deitado no sofá, com o ar-condicionado ligado no máximo e o celular na mão. Quando me ouviu fungar, nem tirou os olhos da tela. De novo, Marcela? Você só sabe chorar. Isso não vai resolver nada, disse com aquele tom impaciente e gelado. Eu paralisei. Fiquei ali, parada na porta, me sentindo invisível. Como alguém podia ser tão indiferente ao sofrimento do outro? Aquela frase dele cortou mais fundo do que qualquer diagnóstico. Subi pro quarto, me tranquei e chorei até perder a noção do tempo. Quando minha filha Ana Clara, de 6 anos, entrou no quarto com um ursinho de pelúcia na mão, me abraçou sem dizer nada. Ela não entendia tudo, mas sentia a dor. E aquilo partia meu coração ainda mais. No dia seguinte, antes de sair correndo para o hospital, pedi ao Leonardo que buscasse a Ana Clara na escola. Ele respondeu com uma expressão entediada. Se der eu vou, se não der, se vira aí. Fiquei sem palavras. Liguei para a vizinha, a dona Cida, implorando o favor. Ela aceitou na hora, sem perguntas. Eu agradeci chorando. Já não me restava mais dignidade. Quando cheguei ao hospital, fui chamada para conversar com os médicos. Eles disseram que minha mãe estava respondendo mal ao tratamento e que havia uma chance com uma nova medicação, mas exigia uma autorização e assinatura de um familiar. Trêmula, peguei o celular e liguei para Leonardo. Ele atendeu com a voz irritada. O que foi agora, Marcela? Eu tô no meio de uma reunião. Expliquei. Ou pelo menos tentei. Ele suspirou fundo, soltou um palavrão e desligou na minha cara. Sem opção, assinei os papéis. Me tremia inteira. A responsabilidade caiu em mim como um prédio desabando. Mais tarde, durante uma das visitas, me aproximei da cama da minha mãe. Peguei sua mão e disse o que o coração pedia. Fica comigo, mãe. Eu não sei como continuar sem você. Me ajoelhei ali mesmo e chorei baixinho. Estava tão absorta na dor que nem percebi quando uma mão tocou meu ombro. Era a doutora Marina, uma das médicas da equipe. Ela se abaixou e falou num tom sereno. A gente percebe quando alguém luta com amor. Você é mais forte do que pensa. Aquelas palavras me reconectaram com algo dentro de mim. Me deram um sopro de fôlego. Me levantei e agradeci. Mas ao sair da UTI, dei de cara com Leonardo no corredor. Ele chegou de surpresa, não por preocupação, mas por pressão da minha irmã, que tinha ligado cobrando uma postura dele. E aí, mais chororô hoje?
Já decorou o discurso? Ele soltou, alto bastante para quem passava a ouvir. Antes que eu conseguisse reagir, a doutora Marina apareceu atrás de mim, com uma prancheta na mão. Ela ouviu tudo. Seus olhos se estreitaram. E naquele momento, ela decidiu agir. A voz do Leonardo ainda ecoava dentro de mim, misturada com o choro que eu lutava para conter. Você só sabe chorar tinha sido mais do que uma frase. Foi como um soco no peito, o tipo de dor que queima por dentro e faz a gente questionar até quem é. Mas então ouvi outra voz, firme, surpreendentemente calma, vinda de alguém que até então só tinha falado comigo de jaleco e protocolos médicos. Com licença, a senhora está bem? Era a doutora Marina. Seus olhos estavam cravados nos meus, mas em seguida se voltaram com firmeza para Leonardo. O senhor é o marido dela? Leonardo se ajeitou na cadeira como se estivesse incomodado com a atenção. Ele cruzou os braços, tentando bancar o durão. Sou, por quê? Porque é inadmissível o modo como o senhor falou com ela agora. Essa mulher está à beira de um colapso, depois de dias de estresse, privação de sono, pressão emocional e medo. Ela está aqui todos os dias. Sozinha. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Uma médica, alguém que tinha pacientes graves, diagnósticos complexos e uma UTI inteira para acomodar, estava me defendendo. Estava enxergando aquilo que Leonardo, meu próprio marido, se recusava a ver. Ela está chorando, sim, continuou Marina, e sabe por quê? Porque está tentando segurar o mundo com as próprias mãos. Está cuidando da mãe, tentando manter a cabeça no lugar, enquanto provavelmente carrega uma casa e uma filha nas costas. Olha, doutora, eu acho que a senhora está exagerando. Isso é problema nosso. É coisa de casal, Leonardo rebateu, com um tom arrogante, como se estivesse sendo atacado sem motivo. Não é exagero quando a dor transborda. E quando a falta de apoio vira mais um peso para quem já está afundando, isso deixa de ser coisa de casal e passa a ser negligência emocional. Ele bufou. Tentou dizer mais alguma coisa, mas parou. Pela primeira vez, ele não parecia tão certo da sua pose de homem frio e racional. E eu só sentia minha garganta apertar. Não de tristeza, mas de alívio. Alguém finalmente tinha nomeado aquilo tudo que eu sentia, sem que eu precisasse explicar. Por favor, venha comigo um instante, Marcela, disse Marina, me guiando com gentileza para um pequeno consultório anexo. Assim que a porta se fechou, desabei. Era como se tudo que estava guardado desde a internação da minha mãe começasse a escorrer em forma de lágrimas e soluços. Eu tentei ser forte, confessei. Eu tentei de verdade, mas cada dia parece que eu tô me quebrando mais um pouco. Ele não entende, não quer entender. E agora minha mãe pode não resistir. Marina puxou uma cadeira, sentou-se de frente para mim e esperou meu choro acalmar. Ser forte não é aguentar calada, disse. Ser forte é continuar mesmo quando ninguém te estende a mão. Mas ninguém aguenta para sempre. E não é vergonha nenhuma pedir apoio. O que ele fez lá fora é inaceitável. Respirei fundo. Meus ombros doíam. Minha cabeça latejava. A exaustão era física, mental, emocional. E, mesmo assim, eu estava ali, me segurando por um fio por alguém que nem podia ouvir minha voz. Minha mãe, sedada, entre a vida e a morte. E minha filha, eu mal tenho tempo para ela. Ela tá ficando com a vizinha esses dias. Ela pergunta da avó, pergunta quando vou voltar para casa. Mas eu nem consigo responder direito. Você precisa de uma rede de apoio, Marcela. E se seu marido não está disposto a ser isso, então talvez seja a hora de rever quem está ao seu lado. Aquelas palavras me atingiram com força. Eu vinha me culpando por tudo. Por estar ausente com minha filha, por não conseguir sorrir, por me sentir fraca. Mas ali estava uma estranha, uma mulher experiente, acostumada a lidar com vidas no limite, me dizendo que minha dor era válida, que não era fraqueza, que o errado não era meu choro, mas o silêncio e descaso do homem que dizia me amar. Quando saí da sala, senti um estranho peso a menos nas costas. Ainda doía, claro,
mas eu já não me sentia tão invisível. No corredor, Leonardo continuava ali, agora com o celular na mão, completamente alheio. Fez sessão de terapia com a médica, é isso? Debochou. Olhei para ele por um instante. Pela primeira vez, não com medo, mas com certa compaixão por mim mesma. Eu merecia mais do que aquilo. Muito mais. Pelo menos alguém aqui me escutou, respondi. E segui adiante. Nos dias que se seguiram, continuei minha rotina. Visitas à UTI, noites mal dormidas, chamadas para saber da minha filha, mensagens ignoradas por Leonardo. Ele havia desaparecido emocionalmente. Só aparecia para fazer comentários ácidos ou postar fotos como se estivesse tudo bem. Naquela semana, em uma das visitas à minha mãe, Marina me deu uma notícia encorajadora. Os sinais vitais estavam mais estáveis. Ela poderia acordar nos próximos dias. Chorei de novo, mas dessa vez foi de esperança. Na saída do hospital, encontrei Leonardo no carro, bufando de impaciência. De novo demorando? Isso aqui tá virando sua casa, né? E se for, pelo menos aqui tem alguém que me trata com mais humanidade do que em casa. Ele me olhou surpreso, como se não reconhecesse minha voz. Tá falando comigo assim por causa daquela médica? Jura? Não. Tô falando com você assim porque eu cansei. Porque eu tô exausta de gritar por dentro e você fingir que não ouve. Porque enquanto eu tô vendo minha mãe talvez morrer, você só pensa em sair com seus amigos e fingir que nada tá acontecendo. Leonardo calou. Por alguns segundos, olhou pela janela. Depois, resmungou um tá bom e ligou o rádio. Era como se ele nem soubesse como lidar com alguém que finalmente parou de aceitar tudo calada. Mas eu sabia. Eu estava aprendendo. E aquela fagulha acesa por Marina crescia a cada dia. Em breve, eu entenderia o que fazer com isso. E seria algo que mudaria tudo. Acordei com o som do telefone. Era Marina, a médica que tinha acompanhado minha mãe desde o acidente. Sua voz era calma, mas carregava esperança. Marcela, sua mãe apresentou melhoras significativas. Está consciente. Se puder vir, acho que ela vai gostar muito de ver você. Meu coração apertou, uma mistura de alívio e medo me invadiu. Preparei minha filha para a visita, sentindo a ansiedade crescendo a cada passo. No hospital, a UTI era fria e silenciosa, o cheiro de medicamentos misturado com aquele ar denso. Quando entrei no quarto, vi minha mãe. Ela estava fraca, ligada a tantos aparelhos, mas seus olhos, aqueles olhos que sempre foram a luz da minha vida, abriram-se e buscaram os meus. Naquele instante, o mundo parecia se alinhar de novo. Peguei sua mão com cuidado, senti a pele gelada, mas viva. Mãe, eu estou aqui. Vai ficar tudo bem. Minha filha, pequena e ainda tímida com o hospital, segurava firme um desenho colorido que tinha feito para a vovó. Marina sorriu ao nosso redor, como uma guardiã silenciosa. Nos dias que se seguiram, o estado da minha mãe melhorou. Ela já conseguia sorrir e reconhecer rostos. Eu sentia uma força crescendo dentro de mim, uma esperança que há muito tempo estava adormecida. Mas em casa, a situação com Leonardo só piorava. Ele parecia querer fugir de tudo o que estávamos vivendo. Desaparecia por horas, e quando aparecia, estava embriagado ou agressivo. Numa noite particularmente difícil, ele chegou bêbado e começou a gritar sem razão. Eu tentava manter a calma, mas a tensão era insuportável. Você está acabando com tudo que eu construí. Ele vociferou. E você está destruindo nossa família, respondi, firme. Ele não tinha mais argumentos, apenas raiva e frustração. Eu sabia que ele tinha segredos, coisas que escondia da gente, e algo dentro de mim dizia que aquilo tudo estava ligado à sua crescente distância. Na manhã seguinte, levamos minha mãe para casa, uma recuperação lenta, mas cheia de pequenos milagres. Minha filha se sentia mais segura com a avó por perto, e eu tentava juntar os pedaços da nossa vida. Mas Leonardo continuava um mistério. Um dia, ao vasculhar alguns papéis que ele deixou esquecidos, encontrei uma série de documentos que revelavam dívidas e jogos de azar escondidos.
Meu coração quebrou ao entender o tamanho da mentira que estava vivendo. Quando confrontei ele, a reação foi a pior possível. Negou tudo, gritou, tentou jogar a culpa em mim. Você só sabe chorar e reclamar. Ele disse, a frase que tinha marcado tanto as nossas discussões. Nesse instante, percebi que minha força vinha de outro lugar. Não de quem me rejeitava, mas de quem me amava verdadeiramente. Marina, sempre ao meu lado, me ajudou a buscar apoio legal e emocional. Foi a partir dali que tomei a decisão de não me calar mais. Organizei minha vida para proteger minha mãe, minha filha e a mim mesma. Leonardo não teria mais espaço para sua destruição. Hoje, lembro daquele momento no hospital, quando chorei pedindo ajuda e ouvi dele a frase cruel. Mas também lembro da voz firme da médica que me apoiou, da minha mãe que lutou para ficar comigo, e da minha filha que precisava de uma mãe forte. Eu escolhi ser essa mãe. E ninguém vai me derrubar. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!